Olá pessoal, meu nome é Solange, eu sou a mãe da Laisa. Para quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez, que não me acompanha nas redes sociais, que não sabe nada a respeito, vou falar brevemente. Laisa hoje está com 20 anos, ela tem uma síndrome muito rara, síndrome da microdeleção 4Q2122. Há 20 anos atrás, ela foi a primeira a ser diagnosticada aqui no Brasil, com menos de 30 casos catalogados no mundo todo. E durante todo esse período, eu vivi muito solitária com a síndrome da minha filha, uma vez que, por não ter nenhum caso aqui no Brasil, eu não tinha ninguém para dividir, ninguém como alguém que já tivesse experiência, já tivesse vivido esse momento, né? Já trilhado esses passos que eu comecei aqui. E procurei fora do Brasil alguns casos, hoje tenho até amigos fora do Brasil, amigas fora do Brasil, que são mães portadoras, né, de crianças com a síndrome 4Q. E eu estudei muito durante todo esse período, estou sempre buscando informações a respeito, né, da síndrome. Não tem estudo, né, no mundo todo ainda referente à síndrome. São tudo mais coisas que nós mães mesmo dividimos e compartilhamos. E hoje eu quero compartilhar algo que talvez seja muito importante para o futuro das nossas crianças, ou talvez de quem está vindo por aí. Eu sempre falei para vocês as dificuldades que eu tenho em relação à Liza com medicação. Não sou adepta à medicação, não gosto muito de medicar a Liza, principalmente com medicações controladas, porque a gente sabe que o uso deles, com o passar dos anos, eles vão ficando mais fracos, às vezes deixa até de fazer efeito. Isso nunca me agradou, sem contar que eles agridem os órgãos e tudo mais, né? A gente sabe já de tudo isso. Então eu sempre evitei de dar remédio controlado. Só que tem um outro porém. A Liza precisou uma vez só, que eu tenho até um vídeo gravado aí, quando ela teve uma alteração renal, ela tinha bexiga hiperativa, então a gente teve que administrar uma medicação, não era uma medicação tarja preta, nada muito agressivo, mas era algo que precisa de receita e tudo mais. E a Lais usou durante um período essa medicação e depois, graças a Deus, eu pude cortar sem ter nenhum outro problema, sem o quadro voltar. Então foi a primeira vez que eu tive, assim, na verdade, como fazer um tratamento na Liza com algo que seria contínuo, tá? Dos outros casos era algo esporádico, era um remedinho para dor, era alguma coisa para dormir quando tinha que fazer exames. E eu sempre tive problemas, né? Eu já falei isso para vocês. A Liza tem, acho que se não me engano, farmacodermia. Acho que é isso mesmo, não me lembro mais, mas é algo parecido com isso, que significa que o organismo, quando você toma a medicação, ele tem reações cutâneas na pele. E a Liza tem esse problema. A Liza também tem problemas reverso, né? O remédio ele faz efeito contrário. Então, se de repente eu dou um remédio para acalmar, para dormir, ele acaba deixando ela mais agitada e com menos sono. Então, assim, sempre foi muito difícil eu conseguir aliar todas as coisas. Já fiz várias tentativas com a Liza de suplementação, com coenzima Q10, com ômega 3, e já fiz várias coisas. E o que eu observei, o que eu quero trazer com tudo isso que eu tô falando para vocês? A Liza, depois que, infelizmente, ela foi agredida na escola, e eu tenho já esse vídeo gravado aí também para vocês, a Liza desenvolveu vários transtornos comportamentais
incluindo dificuldade para dormir, para se alimentar, ficou mais agressiva, mais ansiosa, e o quadro em geral ficou um caos. E eu tive, logicamente, que entrar com medicação, né? Com psicólogo, com tratamento. E hoje a Lais ainda carrega todo esse problema comportamental. E isso ele foi se agravando com o passar dos anos. Então, tipo assim, ela fica um período bom e de repente ela desencadeia uma crise. E essas crises foram ficando muito curtas, né? Em pouco espaço de tempo ela tinha crises. E às vezes vem assim, ó, começa com não querer comer, depois passa por ranger dos dentes, depois passa para a questão do sono, e aí às vezes ela fica meses não estando bem, com algum tipo de crise, ou junta tudo de uma vez e aí vira aquele caos completo. E aí eu tentei medicação com ela, inclusive eu tenho outro vídeo que eu postei também, falando quando eu tive que fazer a mudança de casa, quando eu mudei para minha casa própria, graças a Deus. O transtorno que foi a minha vida por eu ter que ficar na casa da minha irmã durante um período que foi se estendendo e foi muito complicado, e eu tive que entrar novamente com medicação, né? Procurei um médico, o médico me orientou, e foi aí que eu descobri que ela tem essa farmacodermia, e foi muito complicado, né? Por quê? Porque ele medicava e ela tinha reações. Tirava aquele e colocava outro, também tinha complicações, né? Aí chegou um ponto que ele falou, olha, tira porque isso não tá fazendo bem para ela. E isso já me surtiu assim, sabe aquela luzinha lá assim que tem algo errado. E agora recentemente não, gente, faz quase um ano que eu quis por conta própria fazer o teste com uma medicação. E assim eu comecei a fazer, surtiu efeito muito bom na Laisa. Laisa estava em crise na época, e a crise assim, ó, em 3 dias ela já estava ótima. E eu continuei porque esse era algo que tinha que dar constantemente para que ela mantesse, né, tranquila. E o que aconteceu? Depois de quase um ano, porque faria um ano agora em julho de 2024, que eu tinha iniciado e estava surtindo efeito, de repente ela voltou a ter crises. Não era como as antigas, mas estava. E recentemente ela teve uma outra crise que ela tá saindo dela agora, né? Mesmo tomando essa medicação. Incluí uma outra medicação que o médico também me orientou a dar, e para tentar ajudar nessa questão nesse primeiro momento. E eu comecei a estudar um pouco a respeito da síndrome novamente, comecei a pegar os genes da Laisa para ler, para ver se eu conseguia descobrir alguma coisa, porque os remédios você dá e de repente eles deixam de fazer efeito. Gente, pensa assim, ó, você tá dando um remédio que talvez, vamos supor assim, que é até forte, que você toma e que você deveria apagar, dormir, ficar relax, e a Laisa não fica. É como se ela tivesse tomado água. Não faz efeito, entendeu? E aí eu falei, poxa vida, tem algo errado. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a entrar em contato com outras mães, inclusive fora do Brasil. Algumas mães que eu tenho contato aqui, que têm filhos 4Qs, alguns nem é a mesma deleção da Laisa, mas são 4Qs. E ouvi os relatos dessas mães. E a conclusão que eu cheguei foi a seguinte: medicação para minha filha 4Q, ela faz efeito às vezes por algum tempo. Depois ele corta. É como se o organismo quisesse combater algo que está entrando ali no organismo e que não pertence a ele. Eu não sei nem explicar para vocês em palavra, mas é bem isso, sabe? O remédio deixa de fazer efeito. É como se o organismo cortasse o efeito da medicação.
Quando não, ele faz efeito contrário. Então, e assim, ó, aí o que eu quero deixar para vocês? Eu não consegui achar nada referente à medicação na síndrome da Liza. Só que também eu descobri que a Liza tem um gene deletado, pelo menos um eu descobri, um gene deletado que os pesquisadores não sabem qual é a função dele no nosso organismo. E isso me deu um clique muito grande, entendeu? Porque hoje eu acredito que o organismo da Liza, ele briga com a medicação, com o que é colocado no organismo dela para que talvez para fazer o bem e que ele não faz esse efeito. E eu queria deixar muito isso registrado, inclusive para outras mães que estão passando pelo mesmo problema que eu, e que às vezes fala, poxa vida, mas esse remédio é muito fraco, esse remédio não faz efeito, e será por quê? Então eu acredito que seja algo do próprio organismo dos nossos 4Qs. Ó pessoal, eu não quero deixar esse vídeo muito grande, então assim, o que eu queria passar mesmo era essa experiência para vocês, sabe? E de uma quase certeza, né? Principalmente de um coração de mãe, de que eu vou ter, né, como já estou tendo dificuldades com medicação para Liza, mas que mais que isso, eu vou ter que estar me adequando e talvez mudando medicações para Liza. A gente sabe que medicação controlada, ela não pode iniciar e parar, né? Você tem que fazer desmame, é todo um processo muito delicado. Então, por isso que eu sempre orientei, cuidado com remédio controlado para os seus 4Qs. E fica aqui mais uma vez esse alerta, né? Vamos observar se alguém tiver, né, alguma coisa a falar, se achar que se identifica muito com a Liza nesse quesito, que é 4Q, deixa embaixo no vídeo, nos comentários, né? Porque é bom a gente fazer essa troca, né, de experiência, de conhecimento. E eu achei isso muito importante para eu trazer para vocês, tá bom? É isso. Fiquem com Deus e boa sorte a todas.